Bem, vamos então agora discutir sobre sistemas isolados. O que seria um sistema isolado? Um sistema isolado, cara, na verdade é quando não há, né? Não há forças externas, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um bloquinho de massa m com uma certa velocidade v, enfim. Beleza? Bom, a gente viu, né, na aula anterior que o impulso era a força vezes uma certa quantidade de tempo, um ΔT, e a gente viu também a quantidade de movimento, Qzinho, era m vezes v, e a gente deu um jeito de relacionar essas duas, né? Mostrando que o impulso era a variação da quantidade de movimento, né? Quando havia variação de velocidade, né? E, portanto, unindo essas duas ideias, a gente conseguiu chegar na segunda lei de Newton para massas variando ou não variando. E aí, bom, como nesse sistema isolado não há forças externas, então a gente vai usar essa ideia de que impulso é igual a quantidade de movimento. O impulso, na verdade, né, posso chamar de impulso das forças externas, ele é zero, porque eu estou afirmando que não há força externa, não tem força aqui, certo? Então, a gente tem aqui o ΔQ é Q menos Q0, ou quantidade de movimento final menos inicial, é igual a zero. E, portanto, né, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, né? Diz que isso daqui é conservado, né? A quantidade de movimento se conserva. Bom, o que isso daqui, na verdade, significa? Isso aqui, cara, é uma prova da primeira lei de Newton. Porque supondo que essa massa aqui seja constante. Então eu tenho o que é m vezes v, né? M vezes v igual a m0 v0. E supondo que essa massa aqui seja igual no início e no fim, então a gente tem que a velocidade final é igual à velocidade inicial. E bom, isso aqui é, né, a primeira lei de Newton, certo? Ele estava com velocidade constante no início e depois continuou com velocidade constante, né? Então a velocidade no início é igual à velocidade no fim. Ele estava com velocidade nula, continuou com velocidade nula. Esse é o princípio, né, da primeira lei de Newton. A inércia, né? Um corpo tende a ficar em movimento ou em... Um corpo tende a ficar em NRU ou em repouso, né? A gente já discutiu isso lá na primeira aula, em dinâmica. E bom, por que isso daqui é interessante? Na verdade, né, a dinâmica impulsiva inteira prova tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira lei de Newton. Então, aquilo que a gente estava mostrando, né, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, na verdade, não está totalmente errado, mas não é como se elas têm uma base fundamentada, entendeu? E aqui na dinâmica impulsiva que a gente vê essas bases. E bom, isso é legal, na verdade, porque a gente pode aplicar essa ideia para tipo N corpos. O que seria N corpos? É quantos corpos eu desejar. Então, por exemplo, tem um giz aqui no chão. Eu teria que Q1, ou melhor, né? Já que eu estou falando que a quantidade de movimento final é igual à inicial, eu vou organizar isso aqui chamando de QF1, ou vou colocar inicial aqui primeiro. Quantidade de movimento inicial 1 mais a quantidade de movimento inicial do corpo 2 mais quantas eu quiser, né? Até N. Então, Q inicial N seria igual. A gente viu que a quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, né? Então vai ser igual a Q final 1 mais Q final 2
mais Q final N. Tá certo? Para esse somatório aqui não ficar muito grande, a gente pode fazer o seguinte, ó. Que o somatório, quando N, ou melhor, quando I vai de 1 até N, de Q 0I, quantidade de movimento inicial. Então, estou falando que o somatório da quantidade de movimento inicial para N corpos, então esse I aqui ele vai de 1 até N, é igual ao somatório quando I vai de 1 até N também. Vou chamar de J, né? Que eu chamei de I, vou chamar de J. Quando J vai de 1 até N, de Q, F, J. Beleza? Então a gente está dizendo que o somatório da quantidade de movimento inicial, né? Então, quantos corpos eu tiver, então quantas. Eu vou ter que colocar aqui M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V dos diferentes corpos, vai ser igual a M vezes V depois, mais M vezes depois. Né? Então, tudo antes, a quantidade de movimento inicial antes é igual a quantidade de movimento inicial depois. Então, para não ficar representando essa soma gigante, a gente representa aqui. Esse símbolozinho aqui, né, é o somatório, né? Então, somatório indica soma. Então, quando I vai de 1 até N, então esse I aqui ele vai de 1, vai 2, quantos corpos eu tiver até N, isso é igual ao somatório, né? Aqui eu mudei a letra quando J, esse J, vai de 1 até N, ou seja, a quantidade de movimento final vai de 1 a 2, a 3, a 4, até N, ou seja, até quanto eu tiver. Se for só 5, vai até 5, se for 6, vai até 6. Mas eu posso, tipo, infinitos corpos. A gente poderia abrir isso daqui, né, se a gente quisesse, mas eu não... Como assim abrir? Colocar aqui M vezes V, só que tu teria que se organizar, né? Então ficaria o quê? M vezes V. Opa. M vezes V. Vou supor aqui, né? Fazer o seguinte, coloquei 1 ali, então vou colocar 1. Então vou colocar aqui M01 V01 mais M02 V2 V02, perdão, mais até NN VN. Aqui é tudo no início, beleza? Se tu quiser, tu pode... Aqui que não vai ter espaço. Então, isso daqui seria igual, né? Isso daqui seria igual, tudo no início, né? Eu só abri a quantidade de movimento no lugar da quantidade de movimento, no lugar do Q, desse Qzinho que eu estou colocando M vezes V. Isso aqui seria igual a massa final 1 mais, ou melhor, velocidade final 1 mais massa final 2, velocidade final 2, para N corpos, né? Então isso aqui vai mais até N. Massa final do corpo N, velocidade final do corpo N. Beleza? Seria mais ou menos isso, né? Com uma soma muito grande, porque você tem que colocar, né? Tem que falar que a massa é daquele corpo, ou tem que diferenciar as massas, né? Tem que diferenciar as velocidades, porque a gente não pode garantir, né, que essas duas grandezas sejam iguais. Então, eu prefiro deixar compactado, né, nessa ideia aqui. Ou aqui em cima, enfim. Então, a quantidade de movimento, no fim, a soma, né, se eu somar a quantidade de movimento do corpo 1 com a quantidade de movimento no corpo 2, com a quantidade de movimento no corpo 3, tudo isso antes do acontecimento, isso aqui vai ser igual, né, se não houver forças externas, se o impulso for zero, né, se a variação, ou melhor, se a força for zero, né, não houver forças externas, então sim eu posso dizer que tudo que acontece antes, né, o somatório da quantidade de movimento antes, é igual ao somatório da quantidade de movimento depois, tá certo? Então, era isso, na verdade, né, meus queridos? Então a gente fica para a próxima aula que a gente vai falar um pouquinho sobre as colisões, né? Aí a gente já dá uma pimentadinha um pouco maior, falar sobre as colisões. É uma matéria bem interessante, na verdade. E bom, então é isso aí, certo? Um abraço e valeu!